Paz, meus irmãos. Da Santa Paz aí, na graça de Deus. E aí é bom, né? Gente, essa manhã eu acordei assim, pensando muito nesse negócio. Essa manhã não, pra falar a verdade, faz um bom tempo já. Que eu tenho pensado muito nesse assunto chamado família. Nossa família é algo especial para nós, né? E se nós não soubermos como lidar com essas adversidades que, né? No caso, eu tenho 4 filhos, então cada um tá, né? Tem dia que tá de um certo humor que, né, tá diferente. Mas eu aprendi a olhar cada um deles, certo? E ver quando eles precisam de uma palavra, né? Porque o que um pai ou a mãe pode dar para os filhos, acho que o principal é isso. É o amor, é o zelo, né? Então, quer dizer que tem que chegar e perguntar o que está acontecendo, certo? E quanto mais contato a gente tem com o pai e com a mãe, mais ele sabe do nosso sentimento, né? Nós temos um pai chamado, né, Jesus, Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, o Criador. E esse pai teve um filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, através do nome desse filho, eu chego até o pai, né? E eu tenho algo especial dentro de mim que chama-se Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus e o Espírito Santo que vem e reforça o Espírito Santo. É que nos dá algo mais ali. Porque Deus da criação, o homem teve o Espírito de Deus dentro dele. Mas esse conseguiu sufocar, certo? Esse Espírito de Deus dentro dele, certo? E deixar ele como só se estivesse fazendo a função dele, que é que nos dá o fôlego de vida, isso e essas coisas assim. Certo? A família é algo especial, né? Que nós nasceu no nosso coração e nós precisamos entender um pouquinho mais sobre isso. Josué, né, nos dá, né, uma linha de raciocínio em cima disso. Eu e a minha família serviremos ao Senhor, quer dizer, adoraremos a Deus, andaremos nos caminhos de Deus, né? Esse servir aí é isso, né? É olhar para essa terra como uma maneira de zelo, de cuidados, né, que nós devemos ter, e não só como uma forma de usufruir tal dela, né? E se eu cuido da terra, ela me dá o retorno, sim, certo? E, né, e tá tudo aí. Se eu ponho uma cinza no pé do, do, do da plantação, é algo diferenciado, né? Se eu limpo, né, e planto, se eu limpo, corto os matos e planto, aquele mato vira, né, matéria orgânica. Então é tudo muito gostoso lidar, né? E o coração dos nossos filhos é a mesma coisa. A mente dos nossos filhos é a mesma coisa, certo? Que nós precisamos fazer um remapeamento genético ali em relação cerebral, do nosso cérebro, certo? A nossa alma, ela é, né, ligada à psique, essas coisas, né? Então ela precisa de um modelamento, certo? Isso é nós que fazemos na vida dos nossos filhos, certo? Se eu apresento para os meus filhos coisas boas, eles vão aprender coisas boas, né? Eu não sei se eu já falei sobre isso. Um dia eu vim para cá, para este lugarzinho aqui, um lugar improvisado aqui, é, e eu tinha acabado de discutir com o meu filho, o Rafael, o segundo, né? Eu, eu tinha discutido com ele lá e ele olhou bem nos meus olhos assim, certo? Hoje eu sei que foi Deus que usou a boca dele. E ele falou, pai, seja exemplo só, seja exemplo. Eu ainda falei, mais ainda? Mais, certo? Um cara que bebia até, né, bebia 1 litro de uísque na noite, parou, né, para poder mudar, ser exemplo, né? É, tantas outras coisas, né? Que eu vim acalmando, certo? Pedindo a paz, né? Que excede os entendimentos, todos os entendimentos, certo? Para poder lidar, né? Mas então quer dizer que aí para ele eu ainda estava fora dos padrões dele, né?
estava errado? Não, não estava errado, não. Porque se eu estava, e eu estava mesmo, em algumas áreas eu não estava sendo exemplo, que é isso, entender esse negócio chamado família, certo? Aí eu peguei, vim para cá, né, conversar com Deus, falei, Senhor, mas como é que faz? Certo? Meu filho isso, meu filho aquilo, meu filho aquilo outro, né? E, para falar a verdade, esse dia eu tava tão... Eu nem parei para ouvir Deus, certo? Eu reclamei, né? Pedi socorro, porque na verdade, quando a gente tá nesse negócio, a gente tá pedindo socorro para Deus, né? E voltei lá para a oficina, né? Virei aqui, tem um portão na frente, mais na lateral. E eu voltei, a hora que eu bati o olho dele, falei assim, e aí, senhor, nosso filho? Aí ele bradou no meu coração, falou assim, seu filho, é? Seu filho? Eu pensei que era nosso filho, certo? Então, a... aí ele me repreendeu, e eu pedi perdão para ele, né, para o senhor. Falei, Senhor, então me perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, me perdoa, porque realmente, eu estou errado mesmo. E a partir desse dia eu comecei a falar, Senhor, nossos filhos tá isso. Nossos filhos, né? Aline, Rafael, Pedro Henrique, Rafaela, certo? Adriele, Maitê, certo? Faz parte desse grupo da minha família, certo? Não tenho, para mim, não tem, é uma extensão, certo? A Adriele e a Maitê é uma extensão, certo? Logo, logo vem o genro aí, né? Já falei algumas coisas para ele. Troco até os cachorros eu aceito ser trocado, mas pelo genro não, hein? Às vezes, em alguns momentos, né? A mulher põe a... Não briga com meus cachorros. Vamos tocar um pouquinho de música? O Pai Nosso já tá. Eu tô pensando aqui qual que eu Senhor amado e santo, Senhor amado e santo, Senhor eterno e santo, Senhor eterno e santo, aceite esta humilde declaração. Na minha mente é como se fosse um filme de amor. Eu aqui na terra fazendo serenata de amor para o Senhor aí no céu. É uma história de amor que nunca vai ter fim, Senhor amado e santo, Senhor eterno e santo, meu adorado Senhor, aceite esta humilde declaração. E obrigado, Senhor,
porque eu não sabia que sabia amar tanto assim o meu Salvador. E é bom amar assim o meu Consolador, e eles me ensinam a paz, e eles me ensinam, ó Pai, a te amar de verdade. É bom, né? É muito bom. Que você possa ter aí, né, uma palavra de reflexão nessa manhã, que família é algo que nasceu no coração de Deus, né, lá atrás, certo? Por isso que ele fez, né, Adão, logo após tirou a Eva do Adão, né, tirou da costela, tirou a Eva. Então é algo, né, que vai complementar nossas vidas, né, a vida do homem, né? O homem foi feito, né, para Deus, a mulher foi feita para o homem, certo? Nós precisamos entender esses parâmetros de coisas aí. As mulheres precisam entender isso, né? Mas quem ensina, quem ajuda mais as mulheres a entender isso é o próprio homem, que começou lá em Gênesis 3,16, a hora que Deus colocou ali aqueles parâmetros ali para nós entender, certo? Tanto um quanto o outro precisa entender isso, né? Por isso que Pedro lá na frente fala que o homem deve dar a sua vida pela esposa. Paulo coloca uma situação lá em Timóteo, certo? Na carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 2, ali tem né, o homem que é o sacerdote do lar, certo? Não é só na igreja, é em casa. A igreja ela começa na nossa casa. A igreja mesmo, né, que nós chamamos de igreja, aquilo ali é só uma extensão do reino de Deus, certo? Que às vezes nós não estamos conseguindo resolver a situação em casa, a gente vai para lá, a gente pede uma orientação de Deus, e durante a pregação você pode ver que o pastor fala aquilo que, né, precisa ser falado, o pregador, né? Vamos dizer assim, certo? E a única coisa que nós temos que medir é o quanto nós estamos sendo cristão mesmo, né? E quanto mais cristão você é, mais santo você vai se tornando, certo? A santidade é algo progressivo, certo? E isso aí ajuda muito, mas muito mesmo em relação à família, certo? Seja exemplo, né? Quando eu sou exemplo dentro da minha casa, que eu busco ser exemplo dentro da minha casa, certo? E eu vou deixando a minha maldade de lado, porque nós somos conhecedor do bem e do mal. Assim como Deus é conhecedor do bem e do mal, certo? Tá tudo na escritura. Você vai lá em Gênesis 3, logo após o versículo 20 ali, por ali, certo? Fala que nós conhecemos o mal, certo? Mas quando Josué fala esse negócio aí, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quer dizer, Josué está falando assim, eu vou ser exemplo para os meus filhos e eles vão servir o Senhor. Porque é a grande verdade que nós não temos para onde correr, certo? Existe o bem e o mal. Só tem esses dois lados para correr. Então a escolha é minha e sua, né? E para isso precisa estudar sim o assunto, certo? Não vem de graça, não, tem que ter ali a dedicação, certo? A sua alma está agitada, carga um jejum nela, véio. Põe um jejum, certo? Hoje a minha alma, quando ela está meio agitadinha, eu já falo, né? Já pergunto para o Espírito Santo, falei, e aí? Assim, jejua? Jejua que é a coisa, certo? Porque a minha alma, ela depende de uma domagem, certo? E quem doma ela sou eu, certo? Corpo, alma e espírito. Quem doma a nossa alma somos nós. E nós somos responsáveis para onde nós vamos mandar ela, certo? Então, quanto mais eu sigo esses padrões, certo? Melhor a minha família vai se tornando, certo?
Aí tem como eu ajudar meus filhos de uma forma melhor. Eu não conhecia esses padrões, aí certo? Paguei um preço, certo? Analfabeto, de pai e mãe, vem lá, conhece as escrituras, certo? Aí dá aquele nó na minha cabeça, certo? Hoje eu sei que aquela dorzinha de cabeça que se sentia é a maldade saindo e o certo entrando, certo? Os padrões de Deus entrando na minha vida e moldando o meu caráter, certo? Então as coisas foram ao mesmo tempo, né, aquilo que era responsabilidade minha, eu delegava para Deus, aquilo que era, né, que era Deus, que eu tinha que descansar em Deus, eu tomava a frente, fazia de errado. Então, é, hoje, né, eu estava estudando um assunto, 80 e tantos por cento de brasileiros são cristãos, e se nós olharmos no nosso Brasil, né, nós não vemos isso. Nós vemos um povo, né, ainda obstinado. A verdade é essa. E nós precisamos mudar isso, certo? Mas só que não adianta querer mudar os outros. Eu tenho que mudar dentro da minha casa, certo? Primeiro dentro da minha casa, certo? E ajudar quem tiver que ser ajudado de acordo com o que o Senhor Jesus nos orienta, né? Aí sim, nossos filhos vão ver o nosso caráter mudando, né? Eu vejo muita gente brigando com os filhos por causa de dinheiro, ou por causa de carro, ou por causa disso, aquilo e outro, certo? Mas a partir do momento que nós vamos mudando a nossa maneira de ver as coisas, né? E pedindo para que Deus nos use, né? Para fazer a coisa certa, a coisa vai mudando, né? Minha adoração rendo a ti, Senhor. Minha adoração, minha gratidão rendo a ti, ó meu Senhor. Louvado seja o teu nome, ó meu Senhor, meu querido e Criador. Amém, né? Deus abençoe.